Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Hoje o nosso material nos leva por uma viagem assim fascinante. A história de como a Bíblia foi interpretada ao longo dos séculos. Uma jornada e tanto, né? Com certeza. A fonte principal é um trecho do Manual de Escatologia de Dwight Pentecost. Ele mapeia a trajetória de dois grandes métodos, o literal e o alegórico. Métodos que estão aí em tensão há muito tempo. Exato. E o nosso objetivo aqui é desvendar as origens deles, entender como evoluíram e por que essa diferença é tão importante. Afeta até discussões teológicas bem conhecidas. Como pré-milenarismo versus amilenarismo, que o texto até menciona. Isso mesmo. A grande questão é como a maneira de ler um texto pode mudar completamente o que se entende dele. Vamos então desembrulhar isso. Sem dúvida. E é bom começar lembrando da hermenêutica, né? Que é justamente a ciência, ou talvez a arte, de interpretar textos. A base de tudo. E essa briga entre ler literalmente ou alegoricamente não é só coisa de seminário, não, viu? Tem consequências bem práticas na fé, na doutrina e, como a gente vai ver, moldou muito da história do pensamento cristão. É uma tensão que, nossa, atravessa os séculos. E o ponto de partida que o material nos dá é bem interessante. Ele nos leva lá para o tempo de Esdras, sabe? Depois que o povo judeu voltou do exílio na Babilônia. Ah, sim. Neemias capítulo 8, uma cena marcante. Totalmente. A interpretação formal da lei nasce ali, quase que por força das circunstâncias. Primeiro, porque a lei de Moisés tinha ficado meio esquecida, né? Negligenciada por anos. Ficou de lado mesmo. E segundo, um ponto crucial. A língua tinha mudado. O pessoal falava aramaico no dia a dia, não mais o hebraico antigo das escrituras. Uhum. Simplesmente não dava para entender o que estava escrito. Imagina a situação. Exato. As fontes que Pentecoste cita, como F.W. Farrer e Bernard Hahn, elas batem nessa tecla. Esdras não podia só ler o texto em voz alta, ele precisava explicar o significado, traduzir não só a língua, mas o sentido. Tinha que dar o sentido, né? E, nesse contexto, a única forma viável e necessária mesmo de fazer isso era literalmente. Era explicar o que as palavras ali, naquele texto, queriam dizer de forma direta. Não havia espaço para, sei lá, grandes voos interpretativos, sabe? A necessidade era básica, entender o texto. Ponto. E parece que esse jeito literal de ler pegou, né? O material sugere que se tornou a marca registrada da interpretação judaica do Antigo Testamento por muito tempo. Pegou mesmo. Tanto que, séculos depois, um estudioso como Jerônimo, que já não era tão fã desse método literal puro, chamava ele assim meio com desdém de interpretação judaica. Olha só. Isso mostra o quanto na cabeça dele as duas coisas estavam ligadas, método literal e judaísmo. Sim. O judaísmo que se desenvolveu depois, o rabínico, tinha essa base literal sem dúvida. Agora, o texto de Pentecost, citando Farrer, faz uma ressalva importante. Qual seria? Diz que, às vezes, esse literalismo ficava tão preso à letra fria da lei, sabe, que acabava perdendo de vista o espírito, as exigências morais e espirituais mais profundas. Ah, entendi. Tipo, o foco excessivo na regra pela regra, perdendo o porquê. Isso. Aquela coisa meio legalista, talvez. Certo. Mas aí outra fonte citada, Charles A. Briggs, pondera um pouco diferente, certo? Ele diz que o problema talvez não fosse o método literal em si, Exato. mas como ele era aplicado. Quer dizer, as regras podiam ser boas, mas a aplicação é que podia levar a conclusões meio tortas ou legalistas. Mas, no fundo, a base continuava sendo a leitura literal do texto. Exatamente. A distinção é sutil, mas é muito importante. Uma coisa é o método, outra é o uso que se faz dele, né? Um método pode ser válido, mesmo que algumas pessoas o apliquem mal ou de forma, digamos, superficial. Faz todo sentido. Agora, chegando na época de Jesus, aqui o material traz um ponto que eu achei bem forte, citando Thomas Hartwell Horne. O que ele diz? Ele afirma que, na Palestina do século I, onde Jesus viveu e ensinou, o método que dominava era o literal. Ponto. A interpretação alegórica, aquela que busca significados escondidos, simbólicos. Já existia, sim, mas mais forte em outros lugares, né? Isso.
principalmente entre os judeus influenciados pela filosofia grega lá no Egito, como o famoso O Filo de Alexandria. Mas ali, na terra de Jesus, não era a norma. Entendi. Era mais uma corrente paralela, talvez. Exato. Isso explicaria por que Jesus não precisou, segundo Orne, confrontar diretamente um método alegórico generalizado. Ele simplesmente não era o padrão ali onde ele estava. E olha que interessante, até mesmo teólogos que defendem posições diferentes em outros debates, como o amilenarismo, que tende a interpretar profecias futuras de forma menos literal, reconhecem esse ponto histórico. Sério? Quem? O material cita Shirley Jackson Case, um amilenarista conhecido. Ele admite que as profecias sobre o dia do Senhor, a restauração de Israel, a volta de Cristo, a Nova Jerusalém, tudo isso foi entendido literalmente pelos autores bíblicos e pelos primeiros cristãos. Era a expectativa deles. Nossa, isso é forte vindo dele. E tem mais. Casi chega a dizer que as tentativas posteriores de alegorizar tudo isso soam como meras evasivas, tipo uma forma de fugir da expectativa original bem concreta que eles tinham. Uau, é um reconhecimento importante mesmo, vindo de alguém com outra perspectiva escatológica. Claro, o material também menciona, via Han, que esse literalismo popular podia ter seus problemas. Sim, podia ser meio decadente, como diz Han. Focar demais na letra e perder o sentido maior. Acontece. Mas ainda assim, era um método corrente, o aceito. O ponto que fica é, o mau uso não invalida o método em si, né? Jeito nenhum. E quando a gente olha para os apóstolos, os discípulos diretos de Jesus, as fontes que o texto traz, Farrar, Girdlestone, Briggs, parecem concordar numa coisa. Eles também usaram um método literal, mas um método, digamos assim, purificado, algo que aprenderam com o próprio Jesus. Ah, interessante. Não o literalismo talvez complicado dos rabinos da época, nem a alegoria de Alexandria. Exato. A ideia é que eles não teriam seguido nem as complicações, às vezes excessivas, dos rabinos, nem embarcado na onda alegórica que vinha de Alexandria. Girdlestone até sugere que Jesus foi a fonte original desse jeito mais claro e direto de entender as escrituras, uma espécie de calibragem do método. Entendi. Mas sempre surge aquela dúvida sobre Paulo em Gálatas capítulo 4, quando ele fala da história de Sara e Agar como uma alegoria. Como o texto lida com isso? Muita gente usa esse exemplo, né? Ah, sim, esse é um ponto clássico, sempre aparece. O argumento apresentado no material é que Paulo não está ali usando a alegoria como um método universal, tipo, agora posso interpretar qualquer texto que eu quiser de forma simbólica. Não é uma carta branca para alegorizar tudo. Não, ele está, na verdade, explicando uma figura, uma tipologia que ele entende que já está presente na própria narrativa do Antigo Testamento. Sara e Agar representam duas alianças. Então ele está identificando uma alegoria no texto, não aplicando um método alegórico ao texto. Exatamente. É um uso pontual para ilustrar um argumento específico que ele está fazendo aos Gálatas sobre lei e graça. Não seria uma licença para alegorizar tudo. Se a gente olhar o Novo Testamento como um todo, a imensa maioria das citações e interpretações do Antigo Testamento feitas pelos apóstolos são literais. A distinção é chave. Uma coisa é identificar e explicar uma figura ou tipo que já está no texto. Outra, bem diferente, é impor um sentido alegórico de fora para dentro, sabe? Faz muito sentido essa distinção. Então, se o método original de Esdras, Jesus e dos apóstolos era predominantemente literal, como foi que a alegoria ganhou tanta força depois, a ponto de dominar por séculos? O que aconteceu? O material aponta para uma tempestade perfeita de fatores na igreja primitiva. Pensa comigo. O cânon do Novo Testamento ainda estava se consolidando, não era uma lista fechada e aceita por todos imediatamente. Havia debates. Verdade, levou um tempo. A igreja dependia muito de traduções como a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, que tinha lá suas imprecisões, seus problemas. E o contexto cultural, imagino. E a pressão constante do ambiente. O paganismo greco-romano, com suas filosofias super influentes,
o judaísmo, que não aceitou Jesus como Messias, e o surgimento de várias ideias consideradas heréticas dentro do próprio cristianismo. Nesse caldeirão todo, Alexandria, lá no Egito, se tornou um centro intelectual crucial. Muita coisa acontecia ali. E foi lá que a coisa começou a mudar mais seriamente com a interpretação, né? O texto cita figuras como Panteno e Clemente, de Alexandria. Isso, eles foram importantes, mas a grande influência para a alegorização parece ter vindo de antes, daquele filósofo judeu que a gente já mencionou, o Filo. Filo de Alexandria. De novo ele. Exatamente. Filo viveu um pouco antes de Cristo e tinha um projeto bem ambicioso: harmonizar a fé judaica com a filosofia grega, especialmente Platão, que era a grande moda intelectual. E como ele fez isso? Para fazer essa ponte entre mundos tão diferentes, a revelação hebraica e a razão grega, a alegoria foi a ferramenta perfeita. Permitia encontrar significados filosóficos escondidos nas narrativas e leis do Antigo Testamento. Gilbert, que é citado no texto, diz que o objetivo de Filo era basicamente tornar a religião judaica palatável, aceitável e até respeitável para a elite intelectual grega da época. Era uma apologética, de certa forma. Entendi. Uma tentativa de diálogo com a cultura dominante. E quem pegou essa bola e correu com ela dentro do cristianismo foi Orígenes, certo? Também de Alexandria, uma figura importantíssima, mas bem controversa. Exatamente. Origens foi um gigante intelectual e ele meio que sistematizou o método alegórico para a interpretação cristã. Foi ele quem deu a estrutura. De como era essa estrutura? Seguindo a ideia platônica de que o ser humano tem corpo, alma e espírito, uma divisão tripartite, ele propôs que a Bíblia também teria 3 níveis de sentido. O literal, que ele chamava de somático, do corpo, o moral, psíquico, da alma, e o místico ou espiritual, pneumático, do espírito. 3 camadas de significado. Isso. E aqui está o ponto nevrálgico, o ponto crucial, que Philip Schaff, citado no texto, critica duramente. Para Orígenes, o sentido literal era o mais básico, quase superficial. Era como a casca de uma fruta, sabe? O que importava era o miolo. Exato. O verdadeiro alimento, o sentido profundo, estaria nos níveis moral e principalmente espiritual, que só seriam acessados pela alegoria. O problema disso... Qual era? Isso permitia não só espiritualizar o texto, o que pode ser bom às vezes, mas também, segundo Schaff, introduzir ideias estranhas e fantasias descabidas. Abria a porta para muita coisa. Em vez de tirar o sentido do texto, corria-se o risco de colocar sentidos no texto. Aquela diferença entre exegese e exegese. Precisamente. Sentidos que vinham da filosofia platônica ou da imaginação do intérprete, e não necessariamente da intenção original do autor bíblico. E essa abordagem, que começou com Orígenes, ganhou um padrinho de peso depois. Agostinho, né? Bispo de Hipona. Ah, Agostinho. Ele não inventou o método alegórico, mas deu um impulso gigantesco a ele. Deu selo de aprovação, digamos assim. E como ele usou isso? Segundo Farrar, citado no texto, Agostinho usou a alegoria extensivamente para fazer a interpretação da Bíblia se alinhar com o que ele entendia como a ortodoxia eclesiástica. Ou seja, alinhar com as doutrinas e práticas que a igreja estabelecida na época considerava corretas. Exatamente. Havia uma regra que já vinha lá de Filo e de alguns rabinos e que Agostinho adotou e popularizou. Se alguma passagem da Bíblia, lida literalmente, parecesse contradizer a doutrina da igreja... Ou se parecesse moralmente questionável, talvez? Isso. Ou parecesse moralmente questionável aos olhos da época, ela precisava ser interpretada de outra forma. Tinha que achar um sentido místico, alegórico, que resolvesse o problema. Mas essa regra não é um convite à subjetividade? Quer dizer... Quem define o que contradiz a doutrina ou o que é moralmente questionável? Isso pode variar muito, né? Exatamente aí que mora o perigo, segundo a crítica de Farrar. Ele argumenta que essa regra abriu as comportas para imaginação arbitrária.
Deu muita margem para a interpretação pessoal disfarçada de espiritualidade. O sentido literal podia ser simplesmente descartado se não agradasse ou não se encaixasse no sistema que a pessoa defendia. Exato. E Farrar diz que isso deu um poder enorme à tirania das falsas opiniões dominantes, como ele chama. Ou seja, a interpretação dominante da época ganhava força para se impor. A alegoria virou uma ferramenta poderosa não só para a teologia, mas também para o que ele chama de eclesiasticismo. Eclesiasticismo. O que seria isso? Essa tendência de fortalecer a estrutura de poder e autoridade da instituição igreja, às vezes até em detrimento do próprio texto bíblico, sabe? A instituição acima da escritura, na prática. Entendi a crítica. É forte. Mas não houve nenhuma reação a essa tendência toda? Ninguém defendeu o método literal nesse período de domínio da alegoria? Houve sim, com certeza. E o material destaca a escola de Antioquia, lá na Síria, como o principal polo de resistência à Alexandria. Antioquia contra Alexandria. Basicamente. Figuras como Deodoro de Tarso, considerado o fundador, e especialmente Teodoro de Mopsuestia, seu aluno mais brilhante, defenderam um caminho bem diferente. E qual era a proposta deles? O que eles defendiam? Era uma abordagem que hoje a gente chamaria de histórico-gramatical, bem mais pé no chão. Eles insistiam na importância do sentido literal, do contexto histórico em que o texto foi escrito. Olhar para a época, para a língua. Isso, para a gramática, para a linguagem usada pelo autor, para a sequência lógica do pensamento dentro do texto. Gilbert afirma que eles rejeitaram conscientemente o método alegórico que vinha de Alexandria. A busca era o que o autor original quis dizer para seus leitores originais. Farrar parece ter admirado bastante essa escola, pelo que o texto diz, né? Muito. Ele chega a chamar Teodoro de Mopsuestia de uma rocha no pântano da exegese antiga. Uma imagem forte. Nossa. Ele diz que a escola de Antioquia tinha uma visão muito mais clara, mais sóbria do método correto de interpretação, bem mais próxima daquilo que as igrejas da Reforma redescobririam séculos mais tarde. Uma lucidez à frente do tempo, talvez. Exatamente. O problema é que essa lucidez não prevaleceu na época. A história, como a gente sabe, muitas vezes é escrita pelos vencedores. E Antioquia perdeu essa batalha. Perdeu. A linha de Alexandria e Agostinho, que se tornou a ortodoxia dominante na Igreja Ocidental, acabou condenando a escola de Antioquia. Associaram ela a heresias principalmente por causa de questões cristológicas complicadas, ligadas a Nestório, que também era de Antioquia. Ah, a disputa sobre Nestório. Isso acabou respingando no método de interpretação deles também. Como Farrar lamenta no texto, o método mais sóbrio de Antioquia foi suprimido, silenciado. E isso levanta uma questão importante, né? Sobre como as disputas de poder, as brigas teológicas e as definições de ortodoxia podem influenciar diretamente qual método de interpretação se torna aceito ou rejeitado pela maioria. Não é só uma questão de argumento. É uma dinâmica complexa mesmo. E com a derrota de Antioquia, a gente entra na longa Idade Média. O que aconteceu com a interpretação bíblica nesse período extenso? Bom, o resumo que o material faz, citando Berkhoff e Farrar, é que foi um período de, digamos, pouca inovação exegética. Foi mais de consolidação do que já existia. Uma certa estagnação. Pode-se dizer que sim. O que dominou foi uma versão ainda mais elaborada da alegoria, o famoso quádruplo sentido da escritura. A ideia era que cada passagem podia ter até 4 significados diferentes? 4. Quais eram? O literal, que contava a história, o tropológico, que ensinava a moral, o alegórico, que revelava a doutrina, o símbolo de Cristo e da Igreja, e o anagógico, que apontava para as coisas futuras, o céu, a vida eterna. Nossa, quanta camada! Pois é. Na prática, o que acontecia? Os sentidos não literais, especialmente o alegórico e o moral, acabavam dominando a pregação e o ensino.
O literal era só o ponto de partida, muitas vezes deixado para trás rapidamente. E a regra de ouro continuava sendo a mesma? A mesma. A interpretação tem que estar de acordo com a tradição e a doutrina oficial da Igreja Católica Romana. A exegese ficou muito presa à repetição dos pais da Igreja, especialmente Agostinho, e totalmente subordinada à autoridade eclesiástica. Era difícil sair dessa caixa. Um cenário meio estagnado, então, como você disse. Mas aí veio a Reforma Protestante no século XVI. O material apresenta esse movimento como uma verdadeira virada de chave fundamental na história da interpretação. Com certeza, foi um divisor de águas. Em sua essência, a reforma foi um retorno radical ao princípio da sola scriptura, somente a escritura como autoridade final. E isso implicava o quê para a interpretação? Implicava necessariamente um retorno ao método literal de interpretação como a base para entender essa escritura. Se a escritura é a autoridade, precisamos entender o que ela de fato diz em seu sentido mais claro. Mas isso surgiu do nada? Não, claro que não. O Renascimento, com seu foco nas fontes antigas, ad fontes, já tinha preparado o terreno. Figuras como Lorenzo Valla, lá no século XV, já insistiam que a Bíblia devia ser lida como qualquer outro texto antigo, prestando atenção à gramática e ao contexto histórico. E Erasmo de Roterdão, gigante humanista, fez um trabalho monumental ao editar o Novo Testamento grego. Ele enfatizou a importância de voltar às línguas originais, hebraico e grego, e abriu caminho para a crítica textual, para um estudo mais rigoroso. E os tradutores da Bíblia para as línguas do povo, como Wycliffe, Tyndale, eles também tiveram um papel importante nisso, imagino? Fundamental. Traduzir a Bíblia era em si um ato revolucionário. Tirava a Bíblia do controle exclusivo do clero, que lia latim, e a colocava nas mãos das pessoas comuns. Democratizava o acesso, né? Exato. Wycliffe, lá na Inglaterra pré-reforma, já dizia que muitos erros de interpretação vinham da ignorância da gramática e da lógica. E William Tyndale, outro grande tradutor inglês que pagou com a vida por isso, ele tem uma citação no material que é muito forte, é quase um manifesto do literalismo reformado. Ele diz: a escritura tem apenas um sentido, que é o sentido literal. Um sentido só. Ele continua: e esse sentido literal é a raiz e a base de tudo, a âncora que jamais falha. Ele não negava figuras de linguagem, claro, como metáforas ou parábolas, mas dizia que o significado delas depende do sentido literal, que precisa ser buscado com diligência. Para Tyndale, abandonar o literal era se perder em especulações. Forte mesmo. E aí chegamos então aos grandes nomes da Reforma, Lutero e Calvino. O que o material destaca sobre eles e a interpretação bíblica? Os dois foram defensores ferrenhos do método literal, cada um à sua maneira. Lutero era muito enfático. Ele dizia que o sentido literal, e apenas ele, é a essência total da fé e da teologia cristã. Era a base de tudo para ele. E ele tinha regras para isso? Como fazer? Sim, ele propôs regras de interpretação que são, basicamente, a fundação do método histórico-gramatical que muitos usam até hoje. Conhecer bem a gramática das línguas originais, entender o contexto histórico e cultural, analisar o fluxo do argumento do autor e também interpretar a escritura pela própria escritura, o que ele chamava de proporção da fé, ou analogia da fé. Ver como um texto se encaixa no todo da revelação bíblica, sempre com Cristo como centro. E, claro, reconhecendo a necessidade de fé e da iluminação do Espírito Santo para entender de verdade. E ele rejeitou aquela ideia medieval dos 4 sentidos, o quádruplo sentido. Totalmente. Lutero via o quádruplo sentido e a alegorização arbitrária como invenções humanas que, na prática, obscureciam a clareza da palavra de Deus. Achava que isso abria portas para todo tipo de especulação e erro teológico. Ele defendeu com unhas e dentes o direito de cada crente interpretar a Bíblia por si mesmo, guiado pelo Espírito, mas sempre com base na autoridade da Escritura lida em seu sentido claro, natural, literal. E Calvino seguiu a mesma linha. Seguiu e talvez tenha sido ainda mais sistemático nisso. Calvino é frequentemente chamado, e o texto menciona isso, citando Schaff, de o pai da exegese histórico-gramatical moderna.
Ele levou a sério essa coisa de interpretar o texto no seu contexto. E ele era crítico da alegoria também? Nossa, ele era ainda mais direto na crítica. Chegou a chamar a alegorização excessiva de lixo e até de artimanha satânica para distorcer o verdadeiro sentido da escritura. Ele não pegava leve. Bem forte essa posição. E tem alguma citação dele que resuma bem a abordagem que ele defendia? O material traz duas que são excelentes e bem curtinhas. A primeira, o verdadeiro sentido da escritura é o sentido natural e evidente. Simples, direto ao ponto. Natural e evidente. Ok. E a segunda define a tarefa do intérprete de forma brilhante. Permitir que seu autor diga o que quer dizer, em vez de atribuir ao autor o que pensa que deve dizer. Ah, isso é muito bom. Buscar a intenção do autor no texto, não impor a nossa agenda. Exatamente. É o coração da interpretação honesta. Deixar o texto falar por si mesmo. O texto ainda cita Richard Hooker, um teólogo anglicano importante, com sua regra infalível. Qual era? Quando o sentido literal faz sentido, não busque outro sentido. É um princípio de bom senso básico contra ficar inventando significados onde não tem. Faz sentido não procurar sentido onde não tem. Ou melhor, onde já tem um claro. Isso. E essa linha foi seguida pelos outros reformadores e seus sucessores, Melanchthon, Zwinglio, Bucer, Beza, a lista é longa. Eles consolidaram esse retorno ao método literal como a norma nas igrejas protestantes. Claro, o período pós-reforma teve seus próprios problemas. Às vezes surgiu um novo tipo de rigidez, o dogmatismo ou credalismo, que tentava engessar a interpretação dentro de sistemas teológicos muito fechados, sabe? As confissões de fé às vezes limitavam a investigação. Entendi um pêndulo que foi para o outro lado, talvez. É, um risco sempre presente. Mas a base hermenêutica, a ferramenta principal lançada pelos reformadores, que era o método histórico-gramatical, permaneceu como ideal. E depois desse período, quem ajudou a organizar e sistematizar melhor esse método de forma mais, digamos, acadêmica, científica? Um nome-chave que o material aponta é John Augustus Ernest, já no século XVIII. O trabalho dele, um livrinho chamado Princípios de Interpretação do Novo Testamento, foi um marco importante. O que ele fez de tão importante? Ele argumentou de forma muito clara e sistemática que a Bíblia deveria ser interpretada usando exatamente as mesmas regras gramaticais e históricas aplicadas a qualquer outro livro antigo, sem tratamento especial nesse sentido. Interpretar a Bíblia como um livro, basicamente. Como um livro, exatamente, sem se deixar influenciar por dogmas pré-concebidos da igreja, por sentimentos pessoais, por alegorias forçadas ou por sistemas filosóficos externos que tentassem se impor ao texto. A interpretação tinha que vir do texto. E quais eram os princípios básicos dele, resumidamente? Resumindo o que Berkhof e Terry dizem sobre Ernest no material, primeiro, rejeitar a ideia de múltiplos sentidos, a busca é pelo sentido único pretendido pelo autor. Um texto, um sentido principal. Segundo, abandonar a alegoria como método padrão de interpretação, ela só vale se o próprio texto claramente indicar uma figura de linguagem ou uma tipologia. Não impor a alegoria de fora. Isso. Terceiro, tratar a linguagem bíblica gramaticalmente como qualquer outra linguagem humana, com suas regras, seus estilos, suas figuras. E quarto, ponto crucial, o sentido literal não pode ser determinado por um dogma pré-concebido. Ele deve vir da análise do próprio texto. O texto manda, não o dogma. A máxima de Horácio Bonar, um inista e pregador escocês do século XIX, que é citada no fim, resume bem essa abordagem que se tornou padrão em muita tradição evangélica. Literal, se possível, ou seja, a menos que o texto claramente indique o contrário, fique com o sentido literal. Entendi. É um princípio de prioridade. Então, recapitulando essa longa jornada que o material passou pra gente, que viagem, hein? Foi mesmo. Começa com o literalismo, lá com Esdras, por necessidade. Passa pelo judaísmo, por Jesus e os apóstolos, que usam um literalismo purificado.
Aí vinha a ascensão e o domínio do método alegórico. Com Filo preparando o terreno, Orígenes sistematizando em Alexandria, Agostinho dando grande impulso. E esse método alegórico perdura por toda a Idade Média, com o quádruplo sentido e tudo mais. Exato. Até que A Reforma marca um retorno decisivo ao literalismo, com Lutero, Calvino, Tyndale, que depois é refinado e sistematizado como um método histórico-gramatical, que muitos defendem e usam hoje. É um resumo justo dessa história toda? Perfeito. Fechou a conta direitinho. E a conclusão que o autor Pentecost tira dessa análise histórica toda é bem clara, bem direta. Qual é a conclusão dele? Ele argumenta que o método literal foi o original, foi o método sancionado por Jesus e usado pelos apóstolos. Os outros métodos, especialmente o alegórico, teriam surgido depois, muitas vezes por motivos externos à própria Bíblia, Como tentar conciliar a fé com a filosofia grega? ou fortalecer a estrutura da igreja institucional. Ou até mesmo para justificar interpretações que fugiam da linha principal do cristianismo primitivo, talvez. Exatamente, para promover a heterodoxia, como o texto diz. Por isso, ele defende que o método literal, entendido como histórico-gramatical, é a única base segura, a única fundação sólida para construir a doutrina bíblica de forma sadia. Entendi a posição dele. Então, o que tudo isso significa? Que a escolha de como interpretar não é só uma questão técnica, acadêmica. De jeito nenhum. É fundamental e tem consequências enormes para o que se acredita e, consequentemente, para como se vive a fé no dia a dia. Muda tudo. Exatamente. E isso nos deixa então com uma provocação final para a nossa reflexão, né? Depois de acompanhar essa batalha de métodos interpretativos ao longo dos séculos, essa tensão constante entre o texto e as influências externas. Uma tensão que continua até hoje, de certa forma. Com certeza. Fica a pergunta: como será que a nossa própria escolha hoje, consciente ou talvez nem tanto, entre uma leitura mais literal ou mais figurada, mais alegórica, como isso molda não só como a gente entende passagens específicas da Bíblia, mas a nossa própria experiência de fé? Nossas práticas religiosas, nosso olhar para o mundo. Exato. Nosso dia a dia como pessoas de fé. Fica aí a reflexão para a gente levar. E fiquem ligados, porque teremos uma nova análise na semana que vem. Imperdível. Deus abençoe a todos.